Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Hermes. Pessoal, nós estamos na semana 4 aí do seu PET volume 1. E para você responder aí, pessoal, a atividade da semana 4 do seu PET volume 1, nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre unidade de área e também nós vamos entender a área de figuras planas. Pessoal, área é a medida da superfície de uma região onde o metro quadrado é a unidade padrão de medida de área. Mas também se utiliza com frequência os múltiplos e submúltiplos do metro quadrado. Observe o quadro a seguir para recordar essas unidades de medidas, tá certo? Então, pessoal, é isso daqui que nós vamos estudar. Já quero pedir para você deixar o seu like aí, para você se inscrever no canal e para você fazer um comentário no final, tá certo? Então, vamos prosseguir aqui para você melhor compreender. Vamos mostrar aqui então um quadro de múltiplos e submúltiplos da unidade de medida padrão metros quadrados. Então nós vamos ter aqui o metro quadrado como unidade padrão. À sua frente aqui, à sua direita, vai estar os submúltiplos, né? Decímetro, dm ao quadrado, centímetros quadrado, que é cm ao quadrado, e milímetro quadrado, que é mm ao quadrado. Aqui como múltiplo nós vamos ter decâmetro, né, ao quadrado, que é dan ao quadrado, hectômetros, que é igual a hm ao quadrado, e quilômetros, que é igual a km ao quadrado. Tá certo, pessoal? Aqui também faltou um azinho que a gente coloca HAM ao quadrado, tá? Hectômetro. Pronto, nós vamos aprender hoje a fazer transformação de uma unidade de área para outra. Como é que a gente transforma? Pessoal, para transformar a unidade de área, né, de uma unidade para outra, nós vamos fazer o seguinte: quando você está com uma unidade e você vai transformar para uma unidade que está à direita, ou seja, se você fazer o trajeto à direita, você vai multiplicar sempre por 10 elevado a 2. Se você está em uma unidade e está voltando, ou seja, da direita para a esquerda, você vai dividir por 10 elevado a 2. Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá. Nós temos aqui o seguinte, vamos resolver na prática. Nós temos aqui quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, tá certo? Quero transformar 23,5 metros quadrados em milímetros quadrados. Pessoal, metros quadrados está aqui. Eu quero ir para milímetro, milímetro está 1, 2, 3 casas após metros quadrados. Então nós vamos pegar esse valor e vamos multiplicar por 10 ao quadrado 3 vezes, porque nós estamos, multiplicando uma vez, multiplicando duas, multiplicando 3. Então vamos colocar aqui, 23,5 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado. Resolvendo aqui, pessoal, isso que está aqui dentro, nós temos aqui uma multiplicação de potência de mesma base. Nós vamos conservar a base e somar os expoentes. Então vai ficar 23,5 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, pessoal. É como se fosse 100 vezes 100 vezes 100. Isso daqui vai dar 1 milhão. Agora, se eu multiplicar 23,5 vezes 1 milhão, pessoal, nós vamos ter 23.500.000 milímetros quadrados. Então, eu transformei 23 metros quadrados em milímetros quadrados. Agora eu quero transformar 13,15 centímetros quadrados em hectômetros quadrados. Vamos lá, presta atenção comigo. Eu estou na casa dos centímetros quadrados, que daqui, e eu quero voltar a ter hectômetros quadrados, que daqui, Então estou voltando 1, 2, 3, 4. Estou voltando 4. Pessoal, como eu estou voltando 4 casas, eu vou ter que dividir isso daqui por 100, depois tornar a dividir por 100 o resultado, depois o resultado por 100, depois o resultado por 100 de novo. Ou seja, nós vamos ir dividindo o resultado por 100 até chegar à quarta divisão. Para ficar mais fácil, pessoal, eu posso dizer que se eu quero dividir por 100, basta eu multiplicar pelo inverso. O inverso é 1 sobre 10 ao quadrado, ou seja, 1 sobre 100. E 1 sobre 10 ao quadrado eu posso transformar ainda numa potência de base negativa. Então vai ficar assim, 13,15 multiplicado por 10 elevado a menos 2. Por que 10 elevado a menos 2? Se eu transformar 10 elevado a menos 2 para uma potência positiva, vai ficar 1 sobre 10 ao quadrado. E 1 sobre 10 ao quadrado é 1 sobre 100. Então, se eu pegar 13,15 e multiplicar por 1 sobre 100, eu estou dividindo 13,15 por 100.
Pronto, o resultado daqui eu vou ter que dividir por 100. E eu faço a mesma coisa, eu multiplico por 10 elevado a menos 2. Novamente, o resultado disso daqui tudo, ou seja, isso daqui multiplicou por isso, deu um resultado, né? O resultado disso multiplicou por isso, ou seja, dividiu por 100, vai dar um outro resultado. E a gente vai fazendo isso até a quarta divisão por 100. Então, pronto. Vamos colocar aqui 13,15 vai multiplicar por 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, resolvendo isso daqui, pessoal, nós vamos ter que 13,15 vai multiplicar por... Como aqui é uma multiplicação de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Menos 2 mais menos 2 mais menos 2 mais menos 2 vai dar menos 8. Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa de eu multiplicar 13,15 vezes 10 elevado a menos 8. Eu vou trazer 8 casinhas para trás. Certo? Ó, já tenho duas aqui, que é 1 e o 3. Ó. 1, 2. E vou colocando o 0 até chegar na oitava casinha antes da vírgula, para mim recolocar a vírgula. Então vai ficar 0,00001315. Pronto, este será o resultado muito pequeno, ou seja, eu saí da casa do centímetro e transformei em hectômetros quadrados. Então eu posso dizer que 13,15 centímetros quadrados equivale a 0,00001315 hectômetros quadrados. Pessoal, áreas de figuras planas. Figuras planas são aquelas que têm duas dimensões, em exceção a circular. Todas as outras são formadas por segmentos e retas. A primeira figura plana que nós vamos estudar é o quadrado. O quadrado, pessoal, é uma figura com 4 lados iguais, tá vendo? Nós temos aqui o lado A, aqui lado A e também do outro lado, o lado A. No quadrado nós vamos ter que a sua área é dada por lado vezes lado, ou seja, a área vai ser A vezes A, e como A vezes A é A ao quadrado, eu posso dizer que a área é igual ao lado ao quadrado. Ou seja, o perímetro é a soma dos 4 lados, pessoal. Como os lados são todos iguais, nós vamos ter A mais A mais A mais A, ou eu posso resumir essa fórmula do perímetro em 4 multiplicado por A, tá certo? Uma outra figura plana que a gente vai ver é o retângulo. É figura com 4 lados, tendo 2 opostos paralelos iguais. Então, nós temos aqui, ó, este A, ele é igual a este que é paralelo a ele, e este B é igual a este que é paralelo a ele. Então, esse lado A é diferente de B para ser um retângulo, porque se for igual, vai ser um quadrado, tá certo? No retângulo, pessoal, a gente tem que a área é a multiplicação deste lado, A, vezes esse outro lado, B. Então, eu posso dizer que a área de um retângulo é A vezes B. O perímetro é a soma do lado A mais o lado B, novamente mais o lado A, novamente mais o lado B. Ou seja, A mais B mais A mais B, eu posso ainda dizer que é igual a 2A somado com 2 vezes B. Pronto, resumi aqui a fórmula do perímetro de um retângulo. Nós ainda vamos ver o triângulo, pessoal. O triângulo é figura de 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, como nós estamos vendo aqui, tá certo? Ó, esse daqui é um ângulo, aqui é um outro ângulo, aqui é um outro ângulo. Na realidade, todo triângulo pode ser resumido na seguinte fórmula de área. A área de um triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? A base é qualquer lado que você escolher. Se você escolher AB como base, a altura vai ser a distância dessa linha AB até o outro vértice que está de frente para este lado. Então, a distância, né, a altura vai ser a distância dessa reta até o ponto C. Se você escolher C e B como lado, a altura vai ser a distância dessa reta CB até o lado A, que é o vértice oposto ao lado que você escolheu. Então, a base é um lado que você escolhe. A altura é a distância desse lado até o vértice que está acima desse lado que você escolheu, dividido por 2. Isso é a fórmula para a área de um triângulo. Então, a altura nós vamos ter a distância ali da base até o vértice. E nós vamos ter, então, a fórmula do triângulo, que se consiste em base vezes altura dividido por 2. E o perímetro, pessoal, vai ser a soma do lado A mais B mais C. Então, se eu chamar esse ladinho de A, esse de B e esse de C, nós vamos ter que o perímetro é a soma dos 3. Uma outra figura plana é o losango. O losango, pessoal, é uma figura de 4 lados iguais, porém seus ângulos não são retos. A matemática até diz que todo quadrado é um losango, mas na realidade, para a diferenciação
que melhor caracteriza um losango de um quadrado é: embora tenham os quatro lados iguais, estes ângulos são diferentes de 90 graus. Então nós vamos ter aqui, ó, ângulos diferentes de 90 graus que formam aí o losango. O losango ele tem duas diagonais. A diagonal maior, que vai do ângulo menor até o ângulo oposto menor. Então nós vamos ter aqui, ó, diagonal maior. Os dois ângulos menores, a distância entre os dois forma a diagonal maior. E os dois ângulos maiores, a distância entre os dois forma a diagonal menor. E nós podemos dizer que a fórmula, né, da área vai ser diagonal maior multiplicado por diagonal menor dividido por 2. O perímetro vai ser a soma dos quatro lados, eu posso dizer ainda que é 4 vezes A. Tá certo, pessoal? O trapézio, pessoal, nós vamos ter uma base maior, paralela a uma base menor, e a altura vai ser a distância entre essas duas bases, tá certo? Então essas duas bases, a distância entre elas nós vamos chamar de altura. A fórmula para a área de um trapézio é base maior somada com uma base menor. A soma dos dois aqui multiplica pela altura e divide por 2. Depois nós vamos ter o paralelogramo, figura de quatro lados com lados opostos iguais e ângulos diferentes. Me fazem lembrar um retângulo, mas qual é a diferença desse para o retângulo? A diferença desse para o retângulo, pessoal, é que os ângulos aqui, ó, vão ser diferentes de 90 graus. Né? Assim como o losango difere do quadrado por os ângulos ser diferentes de 90, o paralelogramo difere do retângulo quando os ângulos aqui são diferentes de 90 graus. E qual é a área de um paralelogramo? A área de um paralelogramo, pessoal, vai ser a base A vezes a altura. A altura vai ser a distância entre as duas retas A aqui, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, nós vamos ter a distância entre os dois aqui, nós vamos chamar de H, tá certo? Pronto, nós vamos ver mais aqui agora como figura plana, a área de um círculo. É uma figura circular, pessoal, como já diz. Nós vamos ter que essa linha vermelha é chamada de circunferência e essa parte de azul aqui é chamada de círculo. A área de um círculo, pessoal, que é essa parte azul, é dada por π vezes r ao quadrado. R, pessoal, é a distância do centro do círculo até tocar a circunferência, que nós chamamos de raio. E π, pessoal, para definição matemática, ele equivale a 3,14. Por quê? Se você pegar aqui, ó, e fazer o perímetro, né? Vamos imaginar que isso daqui seja um pedaço de arame. Você corta ele ao meio e estica. Se você medir esse arame e dividir pela distância de um extremo ao outro do círculo, que passa pelo centro, você vai encontrar um valor igual a 3,14. Então, π vale 3,14. Se π equivale a 3,14, então nós vamos multiplicar ele pelo raio ao quadrado. O raio é a distância do centro até tocar a circunferência. E esse perímetro, ou seja, o tamanho dessa circunferência aqui, ó, é dada por 2π vezes raio. Isso nós vamos chamar de perímetro. Tá? Com esta explicação, você será capaz aí de resolver a atividade da semana 4 do seu PET volume 1. Pega lá o seu PET agora, faça a sua atividade e depois envie para o seu professor. Mas antes de sair, se você ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade, se inscreva no canal. É gratuito, é agora e você vai nos ajudar bastante, vai nos incentivar aí a continuar fazendo vídeo para você estar tirando as suas dúvidas, tá certo? E também não se esqueça de fazer aí um comentário e deixar aquele like, tá certo? Conto com a sua parceria. Até a próxima videoaula. Fique com Deus. Tchau.